Você sabia que só no Brasil, mais de 25 milhões de pessoas vivem com o açúcar no sangue fora do controle, e metade delas nem sabe? O mais assustador é que essa instabilidade não dá sinais óbvios no começo. Não dói, não sangra, não impede você de sair de casa. Mas por dentro, ela já pode estar afetando o seu cérebro, seu coração, sua visão e até sua memória. Muita gente pensa que só quem tem diabetes precisa se preocupar. Mas isso não é verdade. O açúcar instável, aquele que sobe e desce sem você perceber, é um inimigo silencioso, traiçoeiro e muito comum depois dos 60 anos. Pode causar cansaço, esquecimento, tonturas, ansiedade, irritação e, com o tempo, aumenta o risco de infarto, derrame e Alzheimer. A boa notícia é que o corpo avisa. Mesmo sem usar um aparelho de medir a glicose, existem 12 sinais claros de que o açúcar está fora do lugar. E se você prestar atenção nesses sinais, pode evitar doenças graves, recuperar sua energia e até rejuvenescer o cérebro. Se você tem mais de 60 anos ou convive com alguém nessa fase da vida, assista até o fim. Este vídeo pode ser o alerta que vai proteger sua lucidez, sua autonomia e sua vida. E se esse tema é importante para você, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com quem você ama. Agora, vamos aos sinais. Número 1. O cansaço que não passa. Você acorda, mas parece que passou a noite carregando sacos de cimento. Dormiu 7, 8 horas, mas o corpo continua mole, pesado, como se a energia tivesse sido drenada durante a madrugada. Esse tipo de cansaço não é preguiça, não é falta de vontade, e muito menos coisa da idade, como muitos pensam. Pode ser um sinal claro de que o açúcar no seu sangue está subindo e caindo de forma descontrolada. Mas por que isso acontece? Quando o açúcar no sangue sobe demais, como depois de uma refeição rica em pão, arroz branco, macarrão ou doces, o corpo libera um hormônio chamado insulina para tentar baixar esse nível. Só que às vezes o corpo exagera na dose, e em vez de baixar só um pouco, ele derruba demais. Esse sobe e desce, brusco, faz o organismo gastar energia tentando se equilibrar. E o resultado é um cansaço constante, mesmo com descanso. Imagine que o seu corpo é como um carro. Se o combustível entra de uma vez e depois acaba de repente, o motor sofre, engasga, perde força. O mesmo acontece com as suas células quando o açúcar está instável. E o pior, esse cansaço pode se arrastar o dia inteiro. Mesmo sentado no sofá, mesmo sem fazer esforço físico, você sente como se estivesse carregando um fardo invisível. Muitas pessoas chegam a pensar que estão com depressão ou alguma doença grave, quando na verdade é apenas o corpo tentando lidar com o desequilíbrio do açúcar. Se você sente esse tipo de fadiga constante, especialmente após as refeições ou ao acordar, preste atenção. O corpo está pedindo socorro e ainda dá tempo de agir. Número 2. Sede constante. Você já percebeu que anda com sede o tempo todo, mesmo em dias frios ou sem fazer esforço físico? Bebe água, chá, suco e pouco tempo depois sente a garganta seca de novo. Essa sede insistente pode parecer algo simples, mas é, na verdade, um sinal de que seu corpo está lutando para se proteger de algo maior. Quando o açúcar no sangue sobe além do normal, ele se acumula na corrente sanguínea como um líquido grosso e pegajoso. O corpo, então, tenta se defender da única forma que conhece, jogando esse excesso para fora através da urina. Mas para isso, ele precisa de água, muita água. É por isso que você sente tanta sede. Seu organismo está implorando por líquido para conseguir se livrar do açúcar que está sobrando. E isso acontece com muita frequência em quem tem o açúcar instável, mesmo que ainda não tenha sido diagnosticado com diabetes. Muita gente confunde essa sede com calor, ansiedade, ou simplesmente acha que está se hidratando pouco. Mas se a sede aparece mesmo quando você está em repouso, mesmo à noite, e volta logo depois de beber, então é hora de acender o alerta.
Em casos mais intensos, a boca seca pode até atrapalhar o sono, causar mau hálito e provocar pequenas feridas na língua e nas gengivas. Tudo isso é resultado de um corpo tentando se livrar do excesso de açúcar e, aos poucos, entrando em desequilíbrio. Se você tem sentido sede com frequência, e isso não era comum antes, observe. Pode ser o sinal que o seu corpo está usando para pedir socorro antes que algo mais sério aconteça. Número 3. Vontade de comer doce logo após as refeições. Você termina de almoçar, a barriga está cheia, mas de repente surge aquela vontade quase incontrolável de comer um docinho. Pode ser um chocolate, uma sobremesa, um biscoito ou até um cafezinho bem adoçado. E por mais que diga a si mesmo, não preciso, parece que algo mais forte toma conta do corpo. Essa vontade intensa por doce logo após as refeições não é frescura, falta de disciplina ou mania. É um sinal clássico de que o seu açúcar no sangue está vivendo uma montanha russa. Sobe demais e cai rápido demais. Aqui está o que acontece. Quando você come uma refeição rica em carboidratos, como arroz branco, batata, pão ou macarrão, o açúcar no sangue sobe. Em resposta, o corpo libera insulina para trazer esse açúcar de volta ao normal. Mas em muitas pessoas, especialmente com mais de 60 anos, essa insulina age com força demais. E o que era para ser um pequeno ajuste vira uma queda brusca. O resultado? O cérebro interpreta essa queda como falta de energia urgente e dispara um alarme pedindo açúcar rápido. É por isso que você sente aquela vontade de doce quase automática, mesmo estando alimentado. Esse ciclo se repete todos os dias e pode levar a um cansaço crônico, acúmulo de gordura na barriga, problemas de memória e até crises de ansiedade. A vontade de doce não é só sobre paladar, é um reflexo químico do desequilíbrio no seu organismo. E o pior é que muita gente acaba cedendo sempre a esse impulso. Come um docinho, o açúcar sobe de novo, depois cai. E o ciclo recomeça. É como um vício silencioso, alimentado pelo próprio descontrole da glicose. Se você sente essa vontade forte de doce mesmo depois de comer, ou se percebe que precisa de açúcar para funcionar ao longo do dia, observe. Esse é o corpo tentando se equilibrar de uma forma que, a longo prazo, pode cobrar um preço alto. Número 4. Visão embaçada que aparece do nada e some depois. Você está lendo uma receita, mexendo no celular ou assistindo televisão, quando de repente tudo fica embaçado. As letras se embaralham, as imagens perdem o foco, como se uma névoa tivesse invadido seus olhos. Depois de alguns minutos, tudo volta ao normal. E você pensa, devo estar cansado, ou é só a idade chegando. Mas atenção! Essa visão que embaça e depois melhora, especialmente quando acontece sem explicação, pode ser um sinal direto de açúcar instável no sangue. O que pouca gente sabe é que o excesso de glicose afeta a lente natural dos olhos, o cristalino. Quando o açúcar sobe demais, ele atrai mais água para dentro do olho, causando um leve inchaço na lente ocular. Esse inchaço muda o foco da visão, como se você estivesse usando um óculos com o grau errado, mesmo que tenha acabado de trocar as lentes. E como o corpo tenta equilibrar o açúcar ao longo do dia, esse inchaço vai e volta. Por isso, a visão pode ficar ruim de manhã, melhorar à tarde e piorar de novo à noite, criando uma sensação de instabilidade visual que confunde até oftalmologistas. O mais preocupante é que muita gente ignora esse sinal ou tenta resolver trocando o óculos com frequência. Mas o problema não está nas lentes, está no sangue. Essa oscilação visual pode ser o primeiro alerta de que a glicose está fora do controle e, se não for tratada, pode evoluir para problemas sérios como retinopatia, glaucoma e até cegueira. É claro que outros fatores também podem causar visão embaçada, como pressão alta ou uso de certos medicamentos. Mas quando esse sintoma aparece junto com cansaço, sede ou vontade de doces,
o mais provável é que a glicose esteja por trás. Se você já teve esse tipo de visão turva, que vai e volta, especialmente após as refeições ou em dias de muito estresse, não ignore. É o seu corpo tentando avisar que algo precisa ser ajustado. Número 5. Muita vontade de urinar, especialmente à noite. Você vai ao banheiro antes de dormir, deita, apaga a luz e 2 ou 3 horas depois, lá está você de novo, com a bexiga cheia, caminhando no escuro até o vaso sanitário. E o pior, isso se repete 1, 2, até 3 vezes por noite. No dia seguinte, você acorda cansado, com dor de cabeça, como se nem tivesse dormido direito. Muita gente acha que isso é normal com a idade ou culpa o chá antes de dormir. Mas na maioria das vezes, essa vontade frequente de urinar, especialmente durante a noite, é um alerta do corpo para o excesso de açúcar no sangue. Vamos entender o que acontece. Quando a glicose está alta demais, os rins tentam eliminar o excesso através da urina. É como se o corpo dissesse: "Não consigo lidar com tanto açúcar aqui dentro. Preciso colocar isso para fora de algum jeito." E aí ele força os rins a trabalharem mais, criando um volume extra de urina. Durante o dia, você até pode não perceber tanto, mas à noite, quando o corpo está em repouso, esse processo se intensifica, e o resultado é que o sono é constantemente interrompido por idas ao banheiro. Isso tem consequências sérias. O sono fragmentado afeta o funcionamento do cérebro, enfraquece o sistema imunológico, aumenta o risco de quedas noturnas e acelera o envelhecimento. Além disso, essa perda constante de água pode provocar desidratação, cãibras e pressão baixa. Se você sente que urina mais do que o normal, especialmente à noite, e isso se tornou uma rotina nos últimos meses, preste atenção. Pode ser um sinal precoce de glicemia descontrolada, mesmo que você ainda não tenha diagnóstico de diabetes. E mais, essa urina frequente costuma vir acompanhada de sede excessiva, cansaço, visão turva. Todos os sintomas que já abordamos até aqui. Você tem se levantado muitas vezes para urinar durante a madrugada? Tem sentido que seu sono não tem mais a mesma qualidade? Conte nos comentários. Essa troca de experiências pode abrir os olhos de quem ainda não percebeu a gravidade desses sinais. Número 6. Mãos e pés, formigando ou com sensação de agulhadas. Você está sentado, tranquilo, quando de repente sente aquela sensação estranha nas mãos ou nos pés. Um formigamento leve, como se várias agulhinhas estivessem tocando sua pele, ou como se a área estivesse dormindo. Às vezes é uma dormência. Outras, uma queimação discreta, que incomoda, mas você tenta ignorar. Só que essa sensação volta, se repete, muda de lugar. E com o tempo, começa a preocupar. Esse sintoma, que muitos associam à má circulação ou ao nervo ciático, pode ser, na verdade, um sinal silencioso de que o açúcar no sangue está afetando os nervos. É o que os médicos chamam de neuropatia periférica. Mas aqui vamos traduzir isso de forma simples. Imagine que seus nervos são como fios elétricos que levam mensagens entre o cérebro e o corpo. Quando o açúcar no sangue fica alto por muito tempo ou oscila com frequência, ele enferruja esses fios, dificultando a passagem das informações. O resultado são sensações confusas: formigamento, dormência, agulhadas, perda de sensibilidade ou até dor nos pés, nas mãos e nas pernas. E por que isso começa justamente nas extremidades, como dedos e sola dos pés? Porque são as regiões mais distantes do coração, onde a circulação e a comunicação nervosa são naturalmente mais delicadas. O excesso de açúcar danifica primeiro essas áreas, como um fio que começa a falhar na ponta. O mais assustador é que muitas pessoas só procuram ajuda quando o formigamento vira dor constante ou quando já perderam parte da sensibilidade. E isso pode ser perigoso. Sem sentir direito os pés, é mais fácil sofrer cortes, calos ou feridas que demoram a cicatrizar e podem até infeccionar. Mas a boa notícia é que, se identificado a tempo, esse processo é reversível.
Reduzir o açúcar, ajustar a alimentação e fazer pequenos exercícios podem ajudar os nervos a se recuperarem antes que o dano se torne permanente. Se você tem notado dormências estranhas, sensações de choque ou perda de sensibilidade nas mãos ou nos pés, especialmente à noite ou ao acordar, não ignore. Pode ser o seu corpo mostrando que o açúcar está afetando seus nervos. Número 7. Mudanças de humor, sem motivo aparente. Você está bem, calmo e de repente se sente irritado, impaciente, com vontade de discutir por qualquer coisa. Ou então sente uma tristeza profunda, um aperto no peito, sem entender o motivo. Em alguns dias, parece que nada te afeta. Em outros, tudo incomoda. O barulho, o cheiro da comida, a forma como alguém falou com você. Essas oscilações de humor, que muitas vezes são tratadas como coisa da idade ou drama, podem na verdade ser reflexo direto da instabilidade do açúcar no sangue. Pouca gente sabe, mas o cérebro é extremamente sensível à glicose. Ele precisa de uma quantidade certa, equilibrada, para funcionar bem. Se o açúcar sobe demais ou cai bruscamente, o cérebro entra em alerta e começa a liberar substâncias ligadas ao estresse, à ansiedade e até à tristeza. É como se você estivesse tentando dirigir em uma estrada esburacada. O carro pula, sacode e você não consegue manter a direção com firmeza. Da mesma forma, quando o açúcar no sangue está instável, suas emoções também perdem o equilíbrio. E o mais cruel é que, muitas vezes, nem você entende o que está sentindo. Parece que está nervoso à toa, ou que a vida perdeu o brilho sem explicação. Você tenta sorrir, tenta se distrair, mas por dentro, algo está fora do lugar. Pessoas com açúcar instável relatam crises de choro, sensação de desânimo sem motivo, falta de paciência com os netos ou com o companheiro, explosões que depois se arrependem. E tudo isso vai criando um ambiente de culpa, solidão e desgaste emocional, tanto para quem sente quanto para quem convive. Se você tem notado essas mudanças de humor repentinas, especialmente após comer ou em horários fixos do dia, preste atenção. Seu corpo pode estar sinalizando que o cérebro está sofrendo com os altos e baixos do açúcar. E saiba, isso não é fraqueza, nem frescura. É bioquímica. E pode ser tratado com alimentação certa, sono de qualidade e cuidado contínuo. Você tem percebido essas oscilações no seu humor? Já sentiu que não é você, em certos momentos? Fale sobre isso nos comentários. Suas palavras podem acolher alguém que também está se sentindo assim e ainda não encontrou explicação. Número 8. Dificuldade de concentração e esquecimentos recentes. Você entra na cozinha e não lembra o que ia fazer. Esquece onde colocou as chaves, repete histórias para as mesmas pessoas sem perceber, ou demora mais para concluir tarefas simples. Às vezes está conversando e dá aquele branco. Fica difícil achar a palavra certa. E isso naturalmente começa a gerar medo. Será que estou ficando com Alzheimer? Muita gente se pergunta em silêncio. Mas antes de pensar em diagnósticos graves, é importante considerar algo mais comum, e muitas vezes ignorado: a influência direta do açúcar no funcionamento do cérebro. Nosso cérebro é como uma central elétrica. Ele precisa de energia constante para manter a memória, o raciocínio, a fala e a concentração funcionando. E essa energia vem principalmente da glicose. Mas atenção, ele não precisa de glicose demais, nem de menos. Ele precisa de estabilidade. Quando o açúcar sobe muito, o cérebro entra em estado de alerta. Quando cai bruscamente, ele entra em modo de economia. E em ambos os casos, a consequência é a mesma: dificuldade de concentração, lentidão no pensamento, apagões de memória e sensação de confusão mental. Esse fenômeno é tão comum que hoje já existe até um termo em inglês para descrever esse estado: brain fog, ou névoa cerebral. É como se houvesse uma nuvem encobrindo seus pensamentos, deixando tudo mais lento, mais confuso, mais cansativo.
A boa notícia é que, ao estabilizar o açúcar no sangue, essa névoa começa a se dissipar. Muitos idosos que controlam a glicemia relatam melhora significativa na memória, na clareza mental e até no humor. Então, se você tem sentido esses esquecimentos recentes, dificuldade para focar em uma conversa ou em uma leitura, não se desespere. Antes de tudo, observe sua alimentação, seus horários, seu nível de estresse. Talvez o seu cérebro esteja apenas pedindo um combustível mais estável. Você já passou por esses apagões de memória? Tem sentido sua mente mais lenta nos últimos tempos? Compartilhe com a gente nos comentários. Às vezes, dividir esse medo com outras pessoas é o primeiro passo para superá-lo. Número 9. Infecções frequentes, como candidíase ou feridas que demoram a cicatrizar. Você se corta ao preparar o almoço e percebe que dias depois a ferida ainda está aberta, vermelha, incomodando. Ou então tem infecções repetidas na pele, na gengiva, na urina, ou até episódios de candidíase que vão e voltam. É comum pensar que isso é apenas baixa imunidade ou coisa da idade, mas muitas vezes é um sinal direto de que o açúcar no sangue está descontrolado. O açúcar em excesso circulando no sangue cria um ambiente perfeito para a multiplicação de fungos e bactérias. É como se o corpo estivesse adoçando os tecidos por dentro, e com isso, facilitando a entrada e a permanência de micro-organismos. Ao mesmo tempo, o sistema imunológico, que é responsável por combater essas ameaças, fica mais lento, mais distraído, mais fraco. Isso explica por que feridas simples demoram mais para fechar, por que infecções urinárias voltam com frequência, por que mulheres começam a ter candidíase recorrente, mesmo sem alteração hormonal ou uso de antibióticos. E por que pequenas lesões nos pés, por exemplo, podem evoluir para infecções graves se não forem cuidadas a tempo. Em idosos, isso é ainda mais delicado. Um corte maltratado pode virar uma úlcera. Uma gengivite pode evoluir para infecção sistêmica. E tudo isso começa com um desequilíbrio silencioso da glicose, que, se for corrigido, pode evitar hospitalizações, uso excessivo de remédios e sofrimento desnecessário. Se você tem percebido que está mais vulnerável a infecções, que sua pele demora a cicatrizar ou que certos desconfortos se tornaram repetitivos, fique atento. O corpo está tentando avisar que algo está desequilibrado por dentro e ainda há tempo de agir. Você já viveu algo parecido? Uma infecção que não passava? Uma ferida que demorou semanas para cicatrizar? Escreva nos comentários. Sua experiência pode ajudar alguém a identificar o próprio sinal de alerta. Número 10. Coceira pelo corpo, especialmente nas pernas ou região íntima. Você está tranquilo, assistindo à televisão ou deitado para dormir, quando começa a sentir aquela coceira persistente. Às vezes nas pernas, às vezes nas costas, na barriga ou em áreas íntimas. Não há picada de inseto. Não há alergia aparente, não há nenhuma razão clara. Mas a vontade de coçar é constante, irritante, quase impossível de ignorar. Essa coceira sem causa visível pode parecer um detalhe, algo sem importância, mas para quem está com o açúcar no sangue desregulado, ela é um sinal claro de que o corpo está sofrendo em silêncio. Quando a glicose está alta ou instável por muito tempo, ela afeta vários sistemas do corpo ao mesmo tempo. A pele, que é nosso maior órgão, também sofre. Ela fica mais seca, perde elasticidade, se torna mais sensível. E isso gera pequenas fissuras invisíveis, microferidas, alterações nas terminações nervosas. Tudo isso provocando coceiras que parecem vir do nada. Além disso, o excesso de açúcar favorece a proliferação de fungos, especialmente em áreas quentes e úmidas como axilas, virilhas, dobras da pele e região íntima. É por isso que muitas pessoas com glicose alterada desenvolvem candidíase de repetição, micose, assaduras e coceiras desconfortáveis nessas regiões.
E o mais frustrante é que, mesmo passando cremes, hidratantes ou sabonetes específicos, o alívio é temporário, porque o problema está no sangue, não só na pele. Essa coceira também pode atrapalhar o sono, causar irritação emocional e até levar a ferimentos por coçar demais, especialmente em idosos com pele mais fina. Por isso, não ignore esse sintoma. Ele pode ser um dos primeiros sinais físicos de que seu corpo está reagindo ao desequilíbrio da glicose. Se você tem notado essa coceira frequente, que aparece sem causa clara, especialmente à noite ou em momentos de estresse, observe com carinho. O seu corpo está tentando avisar que algo precisa de atenção. Você já passou por esse tipo de desconforto? Conhece alguém que vive coçando sem saber por quê? Compartilhe nos comentários. Muitas pessoas têm vergonha de falar sobre isso, mas a sua experiência pode trazer esclarecimento e acolhimento. Número 11. Tonturas ao levantar da cama ou após um tempo sentado. Você está sentado por um tempo, tranquilo, mas ao se levantar, sente o mundo girar. A visão escurece por alguns segundos, parece que vai desmaiar. Precisa se segurar na parede ou sentar de novo para recuperar o equilíbrio. Ou então, acorda de manhã e, ao sair da cama, sente as pernas bambas, como se não houvesse firmeza no corpo. Essas tonturas súbitas, especialmente ao mudar de posição, são sinais importantes de que algo dentro de você está fora de equilíbrio. E um dos motivos mais comuns, e frequentemente ignorado, é a instabilidade do açúcar no sangue. Quando a glicose cai rápido demais, o cérebro recebe menos energia do que precisa. E como ele controla o equilíbrio, a visão e os batimentos cardíacos, qualquer oscilação brusca pode causar tontura, visão escurecida, suor frio e até desmaios. Muita gente pensa que isso tem a ver só com a pressão arterial. De fato, a pressão baixa também pode provocar esses sintomas. Mas o que poucos sabem é que o açúcar instável pode causar ou agravar essas quedas de pressão, principalmente em pessoas idosas, com histórico de diabetes ou má alimentação. E não é só isso. Quando você passa horas sem comer ou consome alimentos ricos em açúcar simples, como pães brancos, doces, refrigerantes ou biscoitos, o corpo vive em um ciclo de pico e queda. Primeiro vem a energia repentina, depois a hipoglicemia, aquela queda abrupta que deixa você fraco, tonto e confuso. Esse sintoma é especialmente perigoso em quem vive sozinho, pois aumenta o risco de quedas, fraturas, internações e perda de autonomia. Muitos idosos começam a perder a confiança no próprio corpo por causa dessas tonturas e, aos poucos, deixam de sair, caminhar ou fazer atividades simples. Por isso, se você tem sentido tontura ao levantar, mesmo que seja leve, mesmo que passe rápido, não ignore. Pode ser o seu corpo tentando ajustar um desequilíbrio que está crescendo aos poucos. Você já sentiu isso? Acorda e sente que está meio tonto? Já teve que se segurar na parede ao sair da cama? Conte nos comentários. Sua história pode ser o alerta que faltava para outra pessoa se cuidar. Número 12. Ganho de peso, mesmo comendo pouco. Você faz o possível para comer bem. Reduziu o açúcar, diminuiu a quantidade de comida, até pulou algumas refeições. Mas o peso continua subindo. A barriga parece mais estufada, as roupas apertam e a balança insiste em mostrar números cada vez maiores. A sensação de frustração é enorme. Você pensa, estou me esforçando? Por que meu corpo não responde? Esse tipo de ganho de peso, especialmente na região abdominal, mesmo comendo pouco, pode ser um dos sinais mais claros de que o açúcar no sangue está fora de controle. Quando o açúcar circula em excesso, o corpo responde, liberando insulina. E a insulina é um hormônio que, além de controlar a glicose, também ordena ao corpo que armazene gordura. Ou seja, mesmo que você coma pouco, se a insulina estiver constantemente alta, o organismo entende que deve guardar energia em forma de gordura, especialmente na barriga. É como se o seu corpo estivesse preso em um modo de
acumular para se proteger, achando que há um perigo à frente. E quanto mais isso acontece, mais difícil fica emagrecer, mesmo com dieta, caminhada ou uso de medicamentos. Além disso, o excesso de gordura abdominal não é apenas estético. Ela é perigosa porque envolve órgãos vitais como o fígado, o intestino e o coração, e está diretamente associada a riscos de diabetes tipo 2, hipertensão, colesterol alto e doenças cardíacas. É um ciclo cruel. A glicose instável estimula o acúmulo de gordura, e a gordura, por sua vez, piora a resistência à insulina, fazendo com que o açúcar continue alto. E tudo isso acontece mesmo que você esteja comendo direitinho. Mas há uma saída. Quando você aprende a combinar os alimentos certos, evita picos de açúcar e respeita o ritmo do corpo, o metabolismo volta a funcionar com mais leveza. O corpo para de acumular gordura e volta a queimar energia de forma natural e saudável. Se você tem sentido que está engordando mesmo sem exagerar na comida, especialmente na região da barriga, observe com carinho. O problema pode estar no açúcar escondido no sangue. E a boa notícia é que ele pode ser controlado com escolhas simples e consistentes. Se você chegou até aqui, é porque se preocupa com sua saúde e quer viver mais, com dignidade, autonomia e lucidez. E talvez tenha se reconhecido em um ou mais desses sinais. Talvez esteja cansado sem explicação, acordando várias vezes para urinar, sentindo coceiras misteriosas, esquecimentos frequentes ou aquela vontade quase incontrolável de doce depois do almoço. Mas a verdade é uma só. O açúcar no sangue não precisa estar fora de controle. Você não está condenado. Mesmo sem aparelhos caros, sem exames difíceis, o corpo sempre dá sinais. O segredo é aprender a escutar. Com atenção, com carinho e com ação. A boa notícia é que estabilizar a glicose não depende de fórmulas milagrosas, nem de dietas radicais. Com pequenas mudanças diárias, você pode proteger seu cérebro, seu coração e até reverter sintomas que hoje parecem parte da idade. Aqui vão 3 passos simples, mas poderosos, para começar hoje mesmo. 1. Evite o pico. Combine o prato. Sempre que puder, coma alimentos que desaceleram a entrada de açúcar no sangue. Comece as refeições com salada crua, inclua uma boa fonte de proteína, como ovo, frango, peixe ou feijão, e evite comer pão, arroz branco ou doces isolados, sem nada por perto. O que importa não é só o que você come, mas a ordem e a combinação. 2. Caminhe após as refeições. Uma simples caminhada de 10 a 15 minutos após o almoço ou o jantar já ajuda a baixar o açúcar no sangue. O movimento faz os músculos puxarem a glicose da corrente sanguínea, naturalmente, sem depender tanto da insulina. É um exercício leve, gratuito e poderoso para o corpo e a mente. 3. Respeite seu sono e seus horários. Dormir bem é tão importante quanto se alimentar bem. O corpo que dorme mal produz mais cortisol, mais fome, mais insulina e, com isso, mais descontrole do açúcar. Procure dormir no mesmo horário, evite telas antes de deitar e crie um ambiente escuro, silencioso e acolhedor para o seu descanso. E mais importante, não se culpe. Não se cobre por não saber antes. Você está aqui agora, buscando conhecimento, cuidando de si. Isso já mostra que dentro de você existe alguém forte, sábio e amoroso. Alguém que quer viver com mais saúde, mais consciência e mais leveza. Se este vídeo te ajudou, compartilhe com alguém que você ama. Muita gente está sofrendo em silêncio, achando que está envelhecendo mal, quando na verdade o problema é só o açúcar instável no sangue. E pode ser tratado. Curta, comente, inscreva-se no canal. E me diga, qual desses sinais você já percebeu em você ou em alguém da sua família? Vamos juntos espalhar esse cuidado, porque envelhecer não precisa ser um sofrimento. Pode ser, sim, uma fase de lucidez, equilíbrio e renascimento.